Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário para uma questão de concurso que, apesar de nós atribuirmos um nível fácil de resolução, também contém entre as alternativas incorretas, digamos assim, uma armadilha para o concursando desatento. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Sendo que a questão que nós vamos comentar é um exemplo de uma questão que não deixa de ter um nível de resolução fácil, mas que pode enganar o concursando desatento. Então volto a falar uma coisa que eu já disse em outras videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa, perdendo a atenção. Porque se ele fizer isso, ele pode cair em armadilhas, como a armadilha que está nessa questão. Então vamos entender. Segue um quadro. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, técnico em atividade judiciária 2014. De acordo com as Nações Unidas, crianças nascidas no mundo desenvolvido consomem de 30 a 50 vezes mais água que a dos países pobres. Mas as camadas mais ricas da população brasileira têm índices de desperdício semelhantes, associados a hábitos como banhos longos ou lavagem de quintais, calçadas e carros com mangueiras. Nesse segmento do texto 2, entre os conectores destacados, aquele que apresenta seu valor semântico de forma correta é A, de acordo com proporcionalidade, B, que explicação, C, como conclusão, D, ou adição, E, com companhia. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas o conector destacado apresenta seu valor semântico de forma correta? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, a tendência é o candidato sentir na alternativa E aquele cheirinho gostoso de gabarito. Só que nós já dissemos que o gabarito é letra D. O candidato tende a pensar: como assim adição? A conjunção ou indica ou uma coisa ou outra, nunca as duas. Olhem, não é bem assim. Pelo sim e pelo não, nessa fase, essa questão é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Fica a impressão de que o gabarito é letra E. Então, digamos assim, para não ficarmos muito tempo lendo a questão e avaliando o grau de dificuldade, vamos ainda colocar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos analisar cada uma das alternativas, começando pela alternativa A. De acordo com as Nações Unidas, crianças do mundo desenvolvido consomem de 30 a 50 vezes mais água que as dos países pobres. Segundo essa alternativa, que é fácil de eliminar, de acordo com indicaria proporcionalidade. Só que proporcionalidade seria uma coisa do tipo:
À medida que uma coisa acontece, outra coisa também acontece. O termo destacado tem o sentido de conformidade, ou seja, conforme apontado pelas Nações Unidas, etc, etc. Então essa alternativa não é o gabarito da questão. Agora vejam a alternativa B, que é sobre a mesma frase, só que agora dizendo que a conjunção que tem um valor de explicação, quando na verdade tem um valor de comparação. Também é uma alternativa fácil de ser eliminada. É só pensarmos no sentido da frase, que compara a quantidade da água recebida pelas crianças dos países desenvolvidos com a quantidade recebida pelas crianças dos países pobres. Então, essa alternativa não é o gabarito da questão. Agora vejam a alternativa C, que também é fácil de ser eliminada, porque esse como não expressa conclusão nenhuma. É só nós pensarmos no sentido da frase. Por acaso a frase está dizendo que os banhos longos são uma conclusão dos hábitos de desperdício das pessoas ricas, da população brasileira? Não, de modo algum. Está usando esses longos banhos como exemplo de hábitos de desperdício. Assim sendo, essa alternativa não é o gabarito da questão. Aí chegamos na alternativa D, só que agora prestando mais atenção, porque agora nós estamos resolvendo mesmo a questão. Então vamos notar uma coisa. A conjunção ou pode expressar alternância ou adição. Nesse caso, reparem bem, ela expressa adição. Pelo sentido da frase, os banhos longos constituem um primeiro exemplo de hábitos de desperdício e a conjunção ou adiciona mais um exemplo a esses hábitos, a lavagem de quintais, calçadas e carros. Então é esse mesmo sentido da conjunção, adição. Então temos aí o gabarito da questão. Só que nós não marcamos uma seta ao lado da alternativa E, porque parecia ser o gabarito da questão. Então, para o gabarito ser a alternativa D, essa alternativa E precisa estar errada. Do contrário, a questão pode ser anulada. Só que essa alternativa E está incorreta, sim. Pensem no sentido da frase. Será que o que está dito é que a lavagem de quintais, carros e calçadas é feita com a companhia da mangueira? Não é bem isso. O que a frase está dizendo é que a mangueira é usada como um instrumento de lavagem. Ou seja, essa alternativa está incorreta, embora depois da primeira leitura pareça ser correta. Então a alternativa D é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nas duas aulas de sexta-feira mais recente, nós comentamos duas questões dessa mesma prova, no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na primeira dessas videoaulas, comentamos uma questão cujo nível de resolução pode ser médio ou difícil. Depois nós comentamos uma questão da mesma prova a qual nós atribuímos um nível médio. Nessa aula, finalmente, nós comentamos uma questão dessa mesma prova de nível fácil, ainda que contenha uma armadilha que pode enganar o candidato desatento. Por aí nós esperamos ter acabado com uma ideia que pode ter ficado para muitos dos nossos seguidores, de que as questões de concurso de língua portuguesa têm sempre um nível fácil. Nós acabamos de comentar uma questão que contém, entre as alternativas incorretas, uma armadilha para os candidatos desatentos. Então vou repetir, por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa, perdendo a atenção. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês
que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.